WhatsApp é muito grande. Acho que vai demorar bastante. Então, vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo certinho? A gente pode começar? Beleza. Bora lá. Ok, para início. Vai aqui. Vamos lá. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer, né, por vocês estarem dispondo da tarde de sábado de vocês. E dizer que hoje a gente vai aproveitar para tirar todas as dúvidas a respeito de tudo que a gente já viu, para poder seguir adiante. Certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês falou aí e a gente interrompe para poder resolver. Certo? Oi, então. Pode falar. Pelo e-mail ou pelo e-mail, pode enviar pelo e-mail, certo? Meu e-mail é esse aqui, tá? É meu nome, certinho. Beleza? Vamos dar início, tá? A gente começou essa disciplina observando, tá, as fases históricas, a evolução como um todo do próprio comércio, desde o seu surgimento até que ele se transformasse no que hoje a gente observa como teoria da empresa, certo? Então, a gente tem, tá, de acordo com a grande parte da doutrina, a gente tem a evolução histórica do direito empresarial dividida em 3 grandes fases. Essas 3 grandes fases seriam a fase subjetiva, a primeira, a segunda fase, a fase objetiva, e a terceira fase, a teoria da empresa, que a gente vem estudando pouco a pouco, certo? Então, a gente tem na primeira fase o próprio surgimento do comércio. A gente vai encontrar indícios de que o comércio teria surgido, tá? Teria iniciado eita, peraí, tá gravando aqui. Eu esqueci de colocar para gravar. Vou colocar para gravar agora e vou repetir um pouquinho, tá? Pronto. Boa tarde, vamos dar início, tá? A nossa aula de hoje. A gente viu no início dessa disciplina que era importante, tá, observar a evolução histórica para entender como a gente chegou até o direito empresarial. A gente viu quando estudou a evolução histórica que as fases, tá, de evolução têm ligação com o próprio surgimento do comércio e a evolução do comércio até que se consiga chegar
ao que hoje a gente estuda como teoria da empresa, certo? Então, toda essa evolução é objeto de estudo da nossa disciplina, tá? E ajuda a compreender melhor vários conceitos que nós vamos, que vão se apresentar, né, para a gente ao longo do semestre, certo? Então, observando as fases históricas, a gente lembra que são três grandes fases históricas, certo? Essas três fases são divididas pela doutrina como fase subjetiva, objetiva e teoria da empresa, certo? A gente consegue encontrar indícios de que o comércio teria surgido com os povos fenícios, certo? Mas são poucas as evidências para se comprovar realmente de onde veio esse comércio, esse início de comércio, na verdade. A gente lembra que, na fase subjetiva, se considera o sujeito que exerce a atividade de mercância, certo? Aqui, a gente ainda está falando do comércio propriamente dito. Então, há de se observar o sujeito que pratica a mercância. Esse sujeito, a partir do momento que conflitos vieram a existir, esse sujeito e todos os outros que tinham a mesma qualidade, certo? Se uniram para a formação das corporações de ofício. Vocês estão lembrados? Aqui não tinha a intervenção estatal, certo? Então, a formação do comércio, propriamente, a gente consegue observar aqui nessa fase quando eles começam a se organizar, tá? Aqui o caráter privado não vem do Estado, tá? As regras, por isso que se trata de um afastamento, tá? Do Estado. Por quê? Nessa fase aqui, a gente consegue observar que era a época medieval. O que é que se tinha de importante? Nessa fase, nessa época, se dava importância à terra, certo? Aos grandes feudos. Então, essas questões que tinham legislação, tá? Que tinham um olhar por parte para a coletividade, mas como regramento comum. Aqui, quando o comércio foi surgindo, a gente discutiu que o comércio foi surgindo ao redor dos grandes feudos, aqui onde a gente conhece como os burgos, né, as cidades foram começando a surgir também, e houve a necessidade de se desvincular, tá, da atividade propriamente rural, que a gente conhece hoje como rural, que seria o plantio, o cultivo, né, e a criação de animais, enfim, essas atividades que eram mais exploradas. Então, aqui, com a cidade crescendo, a gente precisava ter a presença de outros serviços, por exemplo, a criação de vestimentas, as possibilidades eram reduzidas. Então, surgiu oportunidade para várias outras especialidades. As pessoas foram se especializando em áreas diferentes e essas atividades diferentes foram tendo espaço. Por isso, não se podia produzir tudo o que era necessário para a sua subsistência. Então, houve a necessidade dessa troca. O comércio surgiu basicamente com essa troca, certo? Então, esse seria o pontapé inicial do comércio da mercância, tá? Quando as relações de comércio elas começam a ganhar força e começam a criar certos conflitos em virtude da grande utilização, pode assim dizer, precisa-se, na verdade, de regras que definam quais seriam os princípios a regular essas relações. Por isso que os comerciantes se reuniam, tá, nas corporações de ofício.
Esse direito aqui era costumeiro, variava de região para região. Então, cada localidade tinha uma forma de decidir determinado conflito, não necessariamente seria a mesma regra, certo? E por isso que começou, tá? Não foi do dia para a noite, tá, gente? Vocês observam assim, foram muitos anos, muitos conflitos, e até que um dia o Estado observou que ele tinha, sim, a necessidade de legislar a respeito daquela nova atividade, certo? O comércio tinha surgido e o Estado não tinha percebido que ele tinha a obrigação de legislar a respeito daquilo, para dirimir os conflitos, para proteger as partes. Então, quando a gente trata de corporações de ofício, vocês podem observar que as pessoas que eram filiadas àquelas corporações, elas iam ter sempre a preferência na hora do julgamento, concordam? Do que uma pessoa que seja comerciante e venha de fora, ou que não pratique com habitualidade a mercância. Perfeito? Então, aquele que era filiado, ele tinha a proteção da corporação. É o que se imagina. Então, por essa razão, a fim de proteger e colocar todos em pé de igualdade, tá? Napoleão percebeu e editou o primeiro Código Comercial da história. Ele trouxe nesse Código Comercial a segunda fase do direito empresarial, certo? Aqui, ainda, direito comercial, essa grande fase traz a teoria objetiva, tá? Aqui, nessa fase, serão observados não os sujeitos que praticam a atividade comercial, e sim os atos praticados. Então, lembram que eu disse que nessa fase o rol era taxativo, aqueles atos de comércio descritos na legislação eram considerados como atos de comércio. O que estava fora daquele rol taxativo, tá? Não era exemplificativo, era taxativo. O que estava fora daquela lista específica, mesmo que fosse atividade comercial, não seria julgado com base na legislação comercial, certo? Então, a gente precisa observar. Aqui, na segunda fase, a gente tem a intervenção estatal. O Estado reconhece o poder dever dele e passa a intervir nas relações de direito comercial, tá? Porque nessa grande fase, as grandes embarcações eram o que movimentava o comércio nessa época, certo? Então, ficando sem uma legislação que pudesse proteger aqueles negócios vultuosos, aqueles valores, né? Porque uma embarcação não é uma troca de uma bicicleta com 1 quilo de feijão, tá? Então, visando proteger tanto os negócios, pensando na própria globalização, ainda que na época não se tivesse essa consciência, certo? Mas, com esse intuito, acredito eu, houve a necessidade. E, com essa necessidade, surgiu, na verdade, esse código, certo? Essas regras, mas as regras, elas não conseguiram acompanhar, tá? Todo o desenvolver do comércio a tempo de incluir naquele rol taxativo todas as operações, todos os atos que seriam considerados como atos comerciais. E por isso, tá, começaram a surgir vários prejuízos, porque atos que eram de comércio não estavam sendo julgados com base na legislação comercial, já que a legislação não os reconhecia como atos de comércio, certo? Mas eram operações comerciais. Tranquilo? Lembram que, repetindo, que a intervenção estatal, tá? Aqui o Estado decide, ele vai dirimir os conflitos, tá? Aqui há uma legislação, certo? Específica para direito comercial. E o que é que a gente pode observar aqui nessa segunda fase? Não mais
se considera o sujeito, não é mais uma fase subjetiva, a gente está tratando do ato em si. O comércio seria o ato, não a habitualidade no trato, certo? Não o fato de ser contínuo o sujeito que pratica, e sim o ato. Se alguém pratica esporadicamente, aquele ato comercial seria julgado com base na legislação comercial, certo? Aqui a gente trata da matéria e não do sujeito que pratica, das condições em que ele pratica, certo? Nessa grande fase, a gente tem o direito aqui não vai ser mais costumeiro, de acordo com cada região onde se instale uma corporação de ofício. Ele é um direito só, tá? Para todo aquele conjunto, tá? Que integra aquela parte geográfica que teria a competência aí dessa região, certo? Então, aqui a gente tem o Estado agindo para todos, certo? Não mais as corporações, uma corporação agindo para os associados, vamos dizer, aqueles que estão juntos, estão ali integrando a própria corporação, perdão. Partindo daí, a gente consegue observar melhor a terceira fase. Por quê? A terceira fase, a gente consegue entender que não mais se trata, tá, do comércio propriamente, tá? Então, aqui, quando a gente chega na terceira fase, a fase da teoria da empresa, que foi inaugurada na Itália, certo? 1942, vejam a distância. A segunda fase foi em 1808, tá? E a terceira fase em 1942 na Itália. A Itália entendeu o seguinte: com a explosão da Revolução Industrial, enfim, outras questões passaram a ser observadas e não mais aquele comércio intimista e comércio das grandes embarcações, tá? Não mais essas duas figuras apenas. Aqui a gente estava tratando de um novo organismo, a empresa, certo? Então, a empresa, como qualquer atividade econômica que seja organizada, tá? Então, nessa terceira fase, a gente consegue observar que o direito, ele se transforma de comercial para empresarial, porque a gente não vai mais analisar aquela prática da mercância, tá? A gente vai analisar aqui a empresa como um todo. A empresa, o seu funcionamento, tá? A empresa como organismo que impulsiona a economia. Então, teria um cunho capitalista o próprio direito empresarial, certo? O que é que a gente precisa observar? A teoria da empresa, tá? Ela tem uma abrangência que vai tanto do traquejo com a empresa, tá? O seu funcionamento, a sua produção, enfim, todas as questões de organização interna, como as questões de proteção, envolve também a questão comercial da própria empresa e o papel dela dentro da sociedade. É por isso que a gente tem que observar o seguinte: a Constituição, no artigo 5º, no inciso 23, vai dizer o seguinte: lá, ela traz o princípio da função social da empresa, certo? Então, isso é muito importante observar para entender essa terceira fase do direito empresarial, para entender a própria teoria da empresa. O princípio da função social da empresa, ele vai dizer que o funcionamento da empresa, ele vai envolver não só apenas o funcionamento, a estrutura interna, aquele dia a dia da produção, enfim, ele vai envolver também a finalidade disso. Quando eu digo a vocês que
a empresa ela é um organismo que impulsiona a economia, tá? A gente consegue observar que o sentido da empresa, da teoria da empresa, na verdade, né, entende que a própria empresa ela deve ter um retorno positivo daquele capital que foi empregado para o seu início. Então, a empresa ela não tem só a razão de ser dela, não é apenas a lucratividade voltada seja para o empresário, seja para a sociedade empresária. Ela tem um papel social, ela envolve toda a coletividade. Por quê? Porque a empresa, ela impulsiona a economia dos grandes e dos pequenos, né? Na verdade, ela impulsiona a economia global, entendeu? Então, a gente precisa observar isso aí. Então, a empresa, ela teria, assim, apesar da busca do lucro para o empresário e para a sociedade empresária, é preciso que se observe que a empresa, ela se insere, tá, nessa questão social e de uma forma que seja participativa e solidária com toda a sociedade. Porque sem empresa, sem emprego, sem economia, enfim, tá? A gente observando com base, nessa questão do capitalismo, certo? Então, quando a gente trata de empresa, a gente tem que observar, por exemplo, também questões ambientais, enfim. Vocês conseguem observar que a empresa, ela está ligada, basicamente, ao funcionamento econômico mundial, certo? Então, eu pergunto a vocês, alguma dúvida, alguma pergunta em relação à apresentação das três grandes fases do direito empresarial? Alguém tem algum questionamento? Quer fazer alguma observação? Beleza. Tranquilo até aqui, né? Aqui todo mundo entendeu, né? Vamos lá. Ok. Ultrapassada essa primeira fase da evolução histórica do direito empresarial, o que é que a gente conversou? A gente falou a respeito da figura do empresário. A gente viu que no 966 do Código Civil, ele vai entender, tá, que o empresário é aquele sujeito que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, certo? Então, o que é que a gente precisa observar disso aí? Quais são as características do empresário que a gente tratou na última aula? A primeira característica, tendo como base o conceito que o Código Civil traz, tá? Seria o profissionalismo, certo? Por quê? O sujeito empresário, ele exerce, tá, a atividade em nome próprio, tá? Então, se ele exerce a atividade em nome próprio, ele exerce com habitualidade. Todo mundo está lembrado disso? O que quer dizer isso? Que a atividade empresarial, ela não vai ser exercida de forma esporádica, tá? Não vou decidir que hoje eu sou empresária, daqui a 15 dias eu vou ser empresária de novo. Não, a atividade empresarial, ela é contínua, tá? O empresário individual, lembra sempre que o 966, ele trata do empresário individual. O empresário individual, ele vai exercer essa atividade em nome próprio, certo? Ele vai exercer essa atividade profissionalmente, porque ela vai ser habitual, certo? E em nome próprio. Tranquilo? Essa atividade, ela vai ter cunho econômico, certo? Porque o fim da empresa, a finalidade da empresa é a lucratividade. Tranquilo? Tudo ok até aqui? O que mais a gente pode extrair desse conceito?
Essa atividade, ela vai ser exercida de maneira profissional, tá? Essa atividade, ela vai ser econômica, com cunho lucrativo, e essa atividade, ela vai ser organizada. Por quê? Aqui, a gente observa a questão da própria produção, do que é que a empresa apresenta para o seu público. O empresário, ele vai organizar o know-how, os insumos, tá? Ele vai tratar dessas questões internas de como ele pode agregar mais valor ao produto dele, aumentar o lucro, diminuir os custos. Essas questões vão estar inclusas, tá? Aqui nessa questão de empresa como atividade organizada. Agora, muita atenção, essa atividade que vai ser exercida com cunho econômico, vai ser exercida profissionalmente de maneira organizada, ela tem o objetivo, tá, de produção ou circulação de bens ou de serviços. Tranquilo? Então, presta atenção. Mais à frente a gente vai ver o que é estabelecimento, tá? E o estabelecimento, ele é um complexo de bens organizados para o exercício da empresa, seja pelo empresário ou pela sociedade empresária. A gente precisa observar que todo o manejo desse complexo de bens, tá, está incluso também nessa questão da organização da empresa. Essa questão da organização necessária da empresa. Tranquilo? A gente viu também o seguinte, que além dessas características necessárias, tá, ao empresário individual, a legislação exige a presença de 3 questões indispensáveis para que o empresário se torne empresário de acordo com o que a lei pede, né? Ficou redundante, mas enfim, vocês entenderam. O que é que a lei vai dizer? Além dessas características que o empresário apresenta, tá? Ele deve, para ser um empresário, certo? Ser um sujeito capaz. Então, a primeira questão que a gente precisa analisar é a capacidade jurídica, tá? A capacidade jurídica, ela é adquirida, via de regra, aos 18 anos, certo? O Código Civil vai dizer o seguinte, a regra geral é que você adquire a capacidade jurídica aos 18 anos, certo? Mas existe a possibilidade de adquirir essa capacidade jurídica antes. O que é capacidade jurídica, certo? A capacidade jurídica, ela seria a aptidão, tá, de exercer direitos e de contrair, na verdade, direitos e deveres na ordem civil, certo? Então, a gente precisa ficar atento à questão da incapacidade. Vamos lá, dar uma relembradinha nessa questão aí também. Os incapazes, certo? São aqueles que não têm a aptidão, tá, de exercer os atos da vida civil. Tranquilo? Via de regra, existem 2 hipóteses de incapacidade. A primeira, tá, são os absolutamente incapazes. Os absolutamente incapazes, certo? São aqueles sujeitos menores de 16 anos. Sempre, sempre, sempre. Os menores de 16 anos serão incapazes, certo? Esses menores de 16 anos, eles não podem alcançar a emancipação, certo? Uma coisa aqui atualizada. Tranquilo? Então, a prática de qualquer ato da vida civil só pode ser feita por meio de representantes. Então, os menores de 16 anos, eles sempre vão ser representados. Depois, a gente tem a figura dos relativamente incapazes. Tranquilo? Os relativamente incapazes se dividem em 2 grandes grupos, certo? Os 2 grandes grupos são os seguintes. Então, o primeiro grupo
seriam os menores de 18 e maiores de 16. Esses sujeitos são considerados relativamente incapazes, certo? Então, o segundo grande grupo, né, dos relativamente incapazes, são aqueles sujeitos, tá, que não têm, por alguma causa, tá, o discernimento para a prática dos atos da vida civil. Por quais questões pode-se considerar como relativamente incapazes? Pode-se considerar alguém como relativamente incapaz? A lei vai dizer o seguinte. Primeira hipótese, os ébrios habituais são aqueles sujeitos viciados em álcool, certo? Os ébrios, eles têm o discernimento reduzido por força do vício, tá? E, por essa razão, eles podem, sim, ser considerados relativamente incapazes. Isso a gente viu na aula passada, que essa questão da incapacidade, tá? Para que haja a interdição, é necessário um processo judicial, enfim, e possa haver a decretação aí dessa curatela, certo? Lembra sempre, quando a gente fala de menor, a gente tem a tutela. Quando a gente fala de maior, a gente tem a curatela. Tranquilo? Quem mais é considerado como relativamente incapaz? Viciados em tóxico, tá? Pessoas viciadas, de uma forma geral, estão incluídas aqui, né? Por força, assim, da própria... Se a gente for observar, existe uma analogia aqui. E, por exemplo, se é viciado em remédio, tá? Também pode haver a inclusão dessas pessoas nesse dispositivo, certo? Então, pode sim se pleitear, né, aí a interdição da pessoa, desde que seja comprovada, enfim, ela vai perder essa aptidão para a prática dos atos da vida civil, certo? Lembra, quem mais seria considerado como relativamente incapaz? Os pródigos. Lembram dos pródigos? Aqueles que gastam demais, não têm controle por alguma causa psíquica, enfim. Essas pessoas, elas podem ser consideradas como relativamente, elas são, na verdade, consideradas como relativamente incapazes, certo? E qualquer outro que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir a sua vontade. Aquele que não é capaz de apresentar o discernimento completo por uma causa específica, tá? Pode sim ser considerado relativamente incapaz. Tranquilo? Presta atenção. Daqui, dessa lista, desse rol que a gente viu em relação aos relativamente incapazes, os maiores de 16 e menores de 18, esses são, tá? Os únicos que podem ser emancipados, certo? Por quê? A emancipação é a antecipação, tá? Dessa aptidão, seria uma autorização para que o menor de 18 e maior de 16, ele possa exercer pessoalmente os atos da vida civil. Então, seria uma antecipação da capacidade civil. A capacidade civil plena, ela é adquirida aos 18 anos. Lembra que eu disse que, por questão de formação do próprio organismo, de toda a questão de formação também social do menor, a lei considera tudo isso e analisa que você só estaria apto a exercer os atos da vida civil a partir dos 18 anos, certo? Preste atenção também, muita atenção para a questão de serem os atos da vida civil. Lembra que eu perguntei, pode dirigir aquele que é emancipado? Antes dos 18 anos, você pode dirigir se você for emancipado? Não, porque o Código de Trânsito, a legislação do trânsito brasileira, ela diz que a habilitação, ela só pode ser pleiteada
ela só pode ser alcançada aos 18 anos, certo? Então, a permissão para dirigir a PPD, ela só pode ser alcançada aos 18 anos, certo? A partir, né, dos 18 anos, você pode aí tentar essa habilitação. Então, pode ser empresário, aquele sujeito menor de 18 anos, asterisco aí, tá? Pode sim, desde que seja emancipado. Quais são as hipóteses de emancipação dos maiores de 16 e menores de 18 anos? A gente viu que as hipóteses de emancipação são 3, tá? Quais são? Lembra que a primeira, a gente dá o nome de administrativa, que seria por via cartorária, certo? Então, os pais, só pode acontecer da seguinte maneira: se os pais, em comum acordo, decidem que o menor de 18 e maior de 16, ele tem sim condições de exercer os atos da vida civil, tá? Ele tem condições de exercer em nome próprio esses atos da vida civil e se dirigem a um cartório de notas, onde vai ser lavrado uma escritura, que será, onde será decretada que aquele menor foi emancipado para os atos da vida civil, tranquilo? A segunda hipótese acontece na mesma sistemática, mas a decretação vai ser por meio de uma sentença por via judicial. Só que aqui existe outra divergência. Não há consenso, tá, dos pais ou responsáveis. Então, por essa razão, qualquer outra, né, na verdade, que os pais ou responsáveis, onde os pais eles não têm esse consenso, podem ser pleiteadas por meio da via judicial. Tranquilo? E a terceira hipótese de emancipação é a emancipação legal. Qual é essa... Como se dá essa emancipação legal? Lembrando que a emancipação legal, ela vai se caracterizar de acordo com o que a legislação determina. A gente consegue observar o seguinte: se a emancipação legal, você atingir aquela característica que a lei determina, você já está automaticamente emancipado, certo? Então, a gente tem primeiro a emancipação voluntária, quando os pais decidem por livre e espontânea vontade, tá? E procuram um cartório para realizar essa emancipação. A segunda, a emancipação judicial, quando o juiz autoriza por meio de uma sentença ali, vai haver uma decisão judicial dando ao menor o caráter de emancipado. E a terceira, a emancipação legal, tá? Quando são várias as hipóteses. A lei vai dizer o seguinte: quando você atinge uma dessas questões, você já está automaticamente emancipado, certo? Então, você está emancipado por força de lei, tá? Qual seria a primeira hipótese de emancipação legal? Casamento, tá? A gente sabe que para o menor casar deve haver a autorização dos pais, então o casamento seria uma forma de emancipar. Professora, eu tenho 16 anos, um exemplo, e casei, vou me separar amanhã, ainda não tenho 18, eu volto a ser relativamente incapaz? Não. Uma vez atingida a capacidade, você não vai perder essa capacidade para voltar a ser relativamente incapaz por força da idade. Você pode se tornar um relativamente incapaz se você se tornar um ébrio habitual, um viciado, enfim, qualquer daquelas causas que diminuam o seu discernimento, certo? Mas por força da idade, você não retorna à incapacidade relativa, certo? Por exemplo, da mesma maneira a gente tem que observar esse quesito. A aprovação no concurso público, certo? Quando você consegue exercer um cargo público efetivo antes dos 18 anos. Então, se você desistir do cargo, um exemplo, você não volta a ser relativamente incapaz por causa da sua idade, certo? Qual seria a outra hipótese?
a colação de grau em curso de ensino superior, tá? Ou estabelecimento civil ou comercial. O que quer dizer isso? Essa última hipótese, ela justifica todas as outras. O menor tendo economia própria, ele sendo capaz de subsistir a sua sobrevivência, tá? Ele sendo o seu responsável financeiro, ele está emancipado por força da lei. Ele é emancipado legalmente, automaticamente, por causa, né, na verdade, desse artigo, desse elemento específico, certo? Que seria, de acordo com a lei, o estabelecimento civil ou comercial ou que ele tem uma relação de emprego, contanto que a sua subsistência esteja garantida por força de proventos próprios, tá? Não é assim, eu recebo uma mesada gigante e consigo me manter. Não, você tem que ser o seu provedor, tá? E se você consegue prover o seu sustento, você está emancipado legalmente, de maneira automática. Então, lembrando, são três as hipóteses de emancipação. A primeira voluntária, a segunda judicial, a terceira legal. A primeira acontece por via cartorária, quando os pais, em comum acordo, optam por essa emancipação. A segunda, por via judicial, necessitando de uma decisão judicial, tá? Não é necessária aqui a concordância dos pais ou do representante, né, do menor, e vai ser analisada toda a questão psicológica, enfim, todas essas questões, para que haja realmente a emancipação desse menor. E a terceira, emancipação legal, que são todas essas que a lei vai elencar como hipóteses de emancipação. Casamento, o exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, ou apresentar a economia própria. Basicamente, tudo se resume à própria economia, né? Se você é capaz de subsistir a sua própria economia, tá tranquilo, você está emancipado legalmente. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito dessa questão de emancipação? Beleza, vamos lá. O que é que a gente precisa observar, tá? A primeira hipótese é de capacidade jurídica. Voltando, tá? É o empresário individual. A lei vai exigir que ele apresente capacidade jurídica. A lei vai exigir também que ele apresente a ausência de impedimento legal. Na verdade, a lei quer que você não apresente algum impedimento legal. O que seria esse impedimento legal? Alguma regra que a lei impõe, tá? Como não permitida em conjunto com a prática da atividade empresarial. Então, se a lei diz que quem é empresário individual não pode exercer em conjunto tal atividade, você está impedido de exercer aquela atividade, certo? Então, a ausência de impedimento legal compõe aí, junto com a capacidade jurídica e juntamente com o registro também, a necessidade, tá, para formação, para formalização, na verdade, desse empresário individual, para que ele possa se tornar um empresário individual propriamente. Então, lembram que a gente tratou de impedimento. Bora lá. Vamos lá. Os impedimentos legais seriam, via de regra, tá? O exercício de emprego de função pública, certo? A lei vai restringir algumas funções. Por exemplo, o militar da ativa, por força, né, do Código Penal Militar, ele não autoriza, tá? Perdão, só um minuto aqui. Está atualizando aqui. Vamos lá. Em relação aos impedimentos, tá? Via de regra, grande parte desses impedimentos legais seriam aqueles sujeitos que exercem a função pública propriamente dita, tá? Para o exercício da atividade empresarial, observem para o exercício da atividade empresarial quando empresários individuais. O que a gente está estudando aqui no início é em relação
ao exercício da atividade de empresário individual, certo? Então, o funcionalismo público seria incompatível com o exercício da atividade de empresário individual. Por quê? Se, via de regra, né, você consegue observar o funcionalismo público como o objetivo de quem procura estabilidade, certo? Então, a função dessa atividade seria atender a sociedade, o público, certo? O povo, realmente. Se você, gozando de estabilidade, tá? Você decide abrir uma empresa, você já tem a estabilidade, você já tem a garantia ali, você se dedicaria mais à sua atividade, onde você já tem essa proteção, ou atividade empresarial que teria uma possibilidade de grande lucratividade. Então, visando proteger a coletividade também nessa questão, tá? Toda a legislação entende que a incompatibilidade com o exercício da atividade empresarial, leia-se empresário individual, tá? Quando a gente for tratar de sociedade empresária, a gente vai ver onde eles podem atuar e se podem atuar, tá? E quais são as atividades específicas que podem atuar dentro do organograma da empresa. Mas, tratando de empresário individual, a gente não tem permissão, certo? Então, quem mais não estaria permitido, estaria impedido por força de lei de exercer atividade empresarial? Os falidos não reabilitados, tá? Esses sujeitos, eles não poderiam ser empresários. Por quê? O que é que você entende? Se você faliu, tá? E não conseguiu solver todas as suas dívidas, de onde surgiu patrimônio para a abertura de uma nova empresa? Isso é bastante complicado, é uma questão polêmica, mas é muito óbvio, né? Então, a legislação entende dessa maneira a fim de proteger a economia como um todo, certo? Tranquilo até aqui? Todo mundo está entendendo? E aí? Alguém se manifesta? E aí, gente? Ok. Só ok. Seguimos, então. Em relação, tá, ao impedimento, certo? Todos aqueles, eu não sei se vocês lembram, que eu disse, aqueles sujeitos, tá, que foram condenados a alguma pena que proíba, mesmo que essa proibição seja temporária, o acesso a cargos públicos, tá? Ou foram condenados por crime contra o sistema financeiro nacional e as normas de defesa da concorrência, ou foram condenadas por crimes em relação às relações de consumo, ou à fé pública, ou à propriedade, enquanto estiverem presentes os efeitos da condenação, tá? Esses sujeitos também estão impedidos de exercer atividade empresarial. Tranquilo? Lembra, os menores de 16 anos, esses podem exercer atividade empresarial? Não. Então, os absolutamente incapazes, eles estão impedidos de exercer atividade empresarial. Os relativamente incapazes, eles estão impedidos de exercer atividade empresarial, tá? Mas, se os maiores de 16 e menores de 18 forem emancipados, eles não mais integram esse grupo de relativamente incapazes, eles passam a ser capazes, certo? Então, esses sujeitos têm a possibilidade de exercer atividade empresarial, desde que emancipados. Todos os outros, relativamente incapazes, não podem dar início a uma atividade empresarial, porque são relativamente incapazes, certo? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos impedimentos? Não, né? Podemos continuar. A atividade que eu passei foi em relação a
Não, não foi isso aqui, não. Em relação à pena. Vamos lá. Quem mais está impedido, tá, de exercer atividade empresarial? Os médicos, eles estão impedidos de exercer atividade empresarial desde que eles atuem na atividade de fármacos como empresários. Se eles exercerem a medicina simultaneamente. Então, se o médico, por exemplo, ele tem uma empresa de manipulados, certo? Medicamentos manipulados. E ele exerce a medicina de maneira simultânea, é claro que ele vai indicar para os pacientes dele irem em busca da sua empresa para comprar esses remédios, certo? Então, por exemplo, seria uma forma de concorrência desleal, certo? E eles iriam ter uma vantagem para comercialização desses medicamentos em virtude da sua atividade. Então, essa proibição, tá? Ela existe por força do Código de Ética Médica, certo? E vocês precisam estar atentos, certo? Não só em relação, tá? A essas questões. A lei vai dizer o seguinte, que estão proibidos de exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, laboratório farmacêutico ou de qualquer organização destinada à fabricação, manipulação ou comercialização de produtos de prescrição médica de qualquer natureza, a não ser que se trate, tá, de exercício da medicina do trabalho. O que é que vocês precisam observar? A proibição só vai haver, de acordo com o artigo 99, quando for exercida simultaneamente a atividade de medicina e farmácia, certo? Então, não havendo essa simultaneidade, assim a permissão. Os leiloeiros, eles estão proibidos, tá, de exercer a atividade empresarial, certo? Também, eles não podem participar da administração ou da fiscalização em sociedades de qualquer espécie, seja no seu próprio nome ou de outra pessoa, enfim. Se ele não pode exercer a atividade empresária, ele não vai ter uma sociedade em nome dele, mas, enfim, a lei, ela é específica, certo? Quem mais não seria permitido, a quem mais não seria permitido o exercício da atividade empresarial? Aqueles que devem o INSS, certo? Então, quem não recolhe as contribuições durante o seu tempo de trabalho, tá? Não vai ser permitido a esse sujeito, tá? Então, são esses, tá, os sujeitos que não estão autorizados a exercer atividade empresarial. Agora, existem sujeitos que precisam ser observados à parte. Os estrangeiros que não residem no país, eles podem ser empresários, eles podem exercer atividade empresarial. Se eles forem exercer a atividade, tá, de empresa jornalística, radiodifusão ou televisão, essas atividades elas estão proibidas. Tá? Então, aos estrangeiros não são, né? Aos estrangeiros não é permitido, na verdade, por força de lei, a exploração de atividades de empresas jornalísticas de radiodifusão ou de televisão, certo? Então, essas atividades, elas são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, certo? Ou de pessoas jurídicas que foram constituídas sobre as leis brasileiras. Então, se a empresa, a pessoa jurídica, ela foi constituída sob as leis brasileiras, ela tem sede aqui no país, certo? Então, seria uma sociedade e não um empresário individual, certo? Todo mundo entendeu até aqui?
Vamos lá. Em relação aos impedimentos, a gente conseguiu fechar tranquilo, certo? Mas, além da capacidade jurídica e dos impedimentos, da ausência, na verdade, desses impedimentos, que é que precisa para que haja a inscrição desse empresário individual, o registro, certo? A gente viu que o registro, ele é declaratório, ele declara que a atividade empresarial vem, né, a existir, que ela, na verdade, ela vai existir porque o registro, por de lei, deve obrigatoriamente ser feito antes do início da atividade empresarial. Declara o nascimento dessa empresa ao mundo. Mas, se uma empresa, o empresário individual, ele apresenta capacidade jurídica, não apresenta um impedimento legal, esse sujeito ele deixa de exercer a atividade empresarial se ele exerce com profissionalismo, com habitualidade e com organização, com cunho lucrativo, para produção ou circulação de bens ou serviços. Isso acontece? Não, a atividade empresarial ela vai sim ser considerada, mas a gente não tem uma empresa, tranquilo? Porque a formalização da empresa necessita do registro propriamente. A gente dá uma pausazinha no registro, tá? Para observar, fazer umas pequenas observações ainda em relação ao empresário individual. O que é que eu preciso que vocês saibam em relação ao empresário individual? Quero que vocês observem, tá, a natureza jurídica do empresário individual. Só um minutinho. Eu vou pedir para vocês. Porque só um minutinho que o bebê tá chorando. Isso é muito mais, então tem muita coisa. O direito empresarial tem muita coisa. Por isso que eu me proponho a fazer com vocês revisões constantes a respeito dessa disciplina. Só é necessário que vocês estejam aí decididos a gente estar revisando. Geralmente, quando a gente trata de direito empresarial, sempre tem essas revisões, certo? Só um minuto que eu vou ver aqui. Oi, gente. Olha aí, ó, a emergência. Tá? Quem tava querendo ver, tá aqui ele. Diga tchau. Oi, gente. Diga. Que gosta de aparecer. Que joia, tudo. Oi. Tá, como vai trabalhar.
Vamos lá. Vamos lá. A questão que eu quero que vocês observem, tá, é a respeito da natureza jurídica do empresário. Eu não sei se vocês lembram, eu disse a vocês que pessoa jurídica, tá? Na verdade, isso foi criado a fim de integrar um cadastro fiscal, tá? Para que o Estado possa ter esse controle em relação à tributação, certo? Então, pessoa jurídica só será para a legislação do direito empresarial aquele sujeito que a lei determinar como pessoa jurídica, certo? Então, o empresário individual, ele é uma pessoa jurídica, ele tem natureza jurídica de pessoa individual ou não. Então, a gente precisa observar o seguinte: seria o empresário individual, tá? A firma individual, propriamente dita, ela é uma ficção jurídica. Ela vai dar ao sujeito, tá, o direito de habilitar, certo, a essas práticas, a prática, na verdade, desses atos de comércio. Então, vai conceder as vantagens de natureza fiscal. É por isso que há, sim, a presença desses sujeitos nesse cadastro fiscal, tá? Para fins de tributação, certo? Mas a firma do comerciante, do empresário, na verdade, individual, ela vai ser o seu nome civil, vai estar ali vinculado, só que você não vai atuar sobre o seu CPF, você vai atuar sobre a sua inscrição de CNPJ, tá? E que foi criada, tá? Para fins de tributação, certo? Então, o empresário, ele manifesta a vontade e comanda a atividade empresarial, porque a empresa em si, para alguns doutrinadores, ela não teria essa personalidade jurídica, certo? Mas o que é que vocês precisam saber aqui? O que é que a gente está tratando? A personalidade jurídica do empresário individual, tá? Esse cadastro de pessoa jurídica, na verdade, ele é para fins fiscais. O empresário individual, ele não seria uma pessoa jurídica, ele seria uma mera ficção, certo? Então, todo mundo consegue compreender isso tranquilamente? Tá, tudo certo? Beleza. Vamos continuar. Certo? Esse aqui é o sistema. O que é que a gente tratou mais? Lembra que a gente tratou dessas questões e, ao fim, a gente viu a questão do registro, certo? O que é o registro empresarial? O registro empresarial, ele tá, a formalização da empresa. Então, o que seria isso? Obedecendo, tá, todas as normas fixadas e apresentando capacidade jurídica e ausência de impedimento legal, né? Na verdade, fica meio estranho dizer apresentando a ausência, mas não apresentando algum impedimento legal. O registro, ele tem uma função de dar garantia, de dar publicidade, certo? À empresa. O registro, ele vai trazer autenticidade, ele vai trazer segurança e vai fazer com que os atos jurídicos sejam eficazes, perdão. É que eu estou escutando ele chorando, aí fico confusa. Tudo isso vai proporcionar aquele sujeito que exerce atividade empresarial, tá? Segurança. Por quê? Ali, naquele registro, o registro se inicia com a abertura, certo? Então, lá vão ser, na verdade,
apresentados todos os atos de alteração na estrutura interna da empresa, todas as questões de balanço, tudo isso deve ser averbado lá no registro, certo? Inclusive, porventura, uma incapacidade superveniente daquele empresário, tudo isso deve ser comunicado ao registro, certo? Então, a vida interna da empresa, ela vai se apresentar no registro. E esses atos sendo atualizados, essas questões sendo apresentadas no registro, isso vai trazer garantias, tá? Em virtude da publicidade que vai haver. Você vai negociar, por exemplo, as outras empresas podem, né, consultar o seu registro, ver a situação, a saúde financeira, basicamente, da sua empresa, enfim, vão analisar se ela está formada sobre estruturas sólidas, enfim, o registro ele é muito importante quando atualizado. Ele deve, na verdade, ser sempre atualizado. A gente não vai tratar de registro especificamente hoje, tá? Vai ter uma aula só para registro, mas observando de uma forma geral, tá? O registro ele é um ato jurídico que vai conferir segurança ao negócio empresarial, tá? O negócio jurídico empresarial à empresa, certo? Então, lembra que a gente viu que o registro ele é declaratório e, por força de lei, ele deve ser feito sempre antes do início da atividade empresarial. Mas a gente viu também que a lei dá a possibilidade do registro ser constitutivo, certo? E isso é uma mera ficção. Eu vi agora, aqui eu falando, aí às vezes não vejo. A lei também dá a possibilidade do registro ser constitutivo. Quando é que esse registro vai ser constitutivo? Esse registro vai ser constitutivo quando se tratar de atividade rural. A atividade rural, tá? Por sua... a lei, na verdade, vai dar uma proteção a esse empresário rural, a esse sujeito que exerce a atividade rural, tá? Por ser ela mais frágil em relação à própria empresa, certo? Por causa do capitalismo, por causa dos modos em que se apresenta, certo? Então, devido a essa fragilidade, tá, da atividade rural, a lei vai dar a ela a possibilidade de não registrar-se, certo? Mas, se o empresário rural opta pelo registro, ele vai ter que seguir todas as regras comuns às empresas, certo? Ele vai ter que seguir todas as normas aí pertinentes a registro, certo? Em relação à estrutura interna da empresa, que a gente vai tratar mais à frente. Não cabe agora discorrer. Tranquilo? Então, nessa hipótese específica, o registro ele vai ser constitutivo, porque não é uma obrigatoriedade legal. Aqui, a prerrogativa, você tem, na verdade, a possibilidade, você tem a oportunidade de escolher ou não, é facultativo, você decide. O fato de você não registrar-se, leia-se em atividade rural, não lhe tira, tá, aí o direito de exercer a sua atividade nem vai lhe deixar na irregularidade. Então você escolhe. Tranquilo? Uma coisa que a gente tratou em relação ao empresário foi a empresário casado, empresário individual, tá? O empresário individual casado, ele necessita de outorga conjugal para gravar ônus aos bens da empresa, para alienar qualquer bem imóvel da empresa. E aí, o que é que vocês acham? Se os bens imóveis forem de propriedade da empresa, o empresário casado, ainda que seja
ainda que seja em qualquer, né, na verdade, sendo em qualquer dos regimes de casamento, ele não está obrigado a, não está vinculado, na verdade, à outorga conjugal, certo? Esse empresário casado, ele não necessita da outorga conjugal, da autorização do cônjuge, né, para a alienação desses bens imóveis, tá? De propriedade da empresa, certo? Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? E aí, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, beleza. Ó, eu vou colocar agora esses vídeos para vocês no sistema, tá? Para que vocês possam se atualizar aí e revisar tudo que a gente viu, certo? Próxima aula, a gente vai tratar de estabelecimento comercial, certo? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que porventura vocês tenham, podem me passar aí nos meios de comunicação. Hoje eu estou disponível para responder tudo. Depois eu só volto provavelmente segunda ou terça, tá? As respostas das questões que a gente da questão que eu passei na aula passada, vocês vão enviar para o e-mail na terça-feira. Durante o dia, ao longo do dia, vocês vão enviar essas respostas, certo? Lembrando, a pergunta, a atividade era em relação a... Vou colocar aqui, vou copiar para vocês. Os relativamente incapazes, maiores de 16 e menores de 18, eles respondem por crime ou ato infracional se eles estiverem emancipados. Na verdade, a pergunta, eu estou formulando ela de maneira equivocada, certo? Os relativamente incapazes, menores de 18 e maiores de 16, eles vão responder por ato infracional, certo? Mas o que eu quero saber, se esses sujeitos, depois de emancipados, eles vão responder por crime ou ato infracional, certo? Os sujeitos. Aí, a pergunta para relembrar, para quem não estava. Veja só, não é opinião. Vocês vão ter que responder com base na teoria da capacidade jurídica. Lembra que a gente tratou em relação à capacidade jurídica, o que foi que a gente viu? Que são absolutamente capazes aqueles sujeitos acima dos 18 anos. A partir dos 18 anos, você está apto para exercer os atos da vida civil. Eu expliquei isso na aula passada, certo? Que são os atos da vida civil, certo? Exercer sempre em nome próprio os atos da vida civil, sem representante. Em relação a senhora vai postar o material no portal, porque ainda não apareceu nada para mim. Então, Rainá, não apareceu porque eu não sei, ele está como carregando aqui. Inclusive, quando eu falei com você, peraí, que travou, foi porque eu tentei continuar para carregar e não consegui. O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês no grupo. Tá bom. Facilita para mim. Agora sim. Vamos ver se eu consigo manusear melhor esse sistema. Certo? Veja só. Okay. A partir de hoje, a gente não vai mais dar opinião, certo? Aqui, tudo vai ser com base na lei,
antes eu pedi a opinião de vocês, porque a gente estava tratando de outras questões, certo? A gente discutia o princípio realmente do direito. Mas aqui a gente está falando de legislação. Eu quero que vocês investiguem e comprovem o que vocês estão afirmando, certo? Sempre, sempre, sempre as respostas têm que ser com base na lei. Vocês devem citar a lei, certo? Quem tiver com dificuldade de responder isso, pode entrar em contato comigo, que a gente vai conversando e vai estruturando a resposta. Porque vocês precisam saber esse sistema. Por exemplo, se vocês forem recorrer de um imposto que foi recolhido indevidamente por via administrativa, quem faz esses recursos, na grande maioria das vezes, é o contador. Então, tem que saber manusear a lei, tá? E provar porque foi recolhido indevidamente. Então, vocês vão ter que apresentar argumentos e vão ter que apresentar a legislação específica que trata da questão em debate, certo? Então, aqui começa realmente a formação de vocês, a formação profissional. Aqui a gente não está mais de brincadeira. Antes não estava, né? Mas assim, a gente estava tratando de questões principiológicas da formação da base de vocês para adentrar a aplicação da lei, enfim. Vocês precisam agora se doar o máximo para o curso, porque realmente a partir do segundo, pelo menos no que diz respeito à minha disciplina, tá? Não estou falando das outras. A gente vai precisar de muito mais esforço, porque a ementa é muito grande e apresentam, na verdade, muitas características e muitas nuances, certo? São muitas informações e é necessário que vocês se dediquem bastante, porque o dia a dia de vocês, futuramente, vai ser isso aqui, direito empresarial. A base vocês vão ter aqui em direito empresarial. E estrutura nenhuma, né, se forma bem se você não tiver uma boa base, certo? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, Tainá. Mais alguém? Ítalo, você já apagou aquela gravação em que eu saí horrível, como todas as outras, mas travando daquele jeito? Pelo amor de Deus, não posso ser reconhecida travando. A fala de robô. Tá? Eu desejo um bom final de semana para vocês, que vocês aproveitem aí na medida do possível, né? Porque a gente está vivendo uma situação atípica. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou estar à disposição. Eu vou lançar ainda amanhã, tá? A lista que eu não terminei do segundo bimestre. Eu vou colocar tudo junto no tópico de cima, tá? Uma lista de exercícios para vocês irem treinando, quem quiser, tá? E uma lista de bibliografia de todo o assunto que a gente vai tratar nesse semestre, certo? Então, isso aí ainda amanhã que eu vou conseguir postar, porque eu não consegui finalizar. Mas, provavelmente eu enviar isso para o grupo também, certo? Porque facilita a minha vida. Tranquilo? Então, até mais. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau.